O nosso estudo de hoje é a lição 1 do livro Alma e Luz, e tem por título A Luz do Evangelho. É indispensável saber distribuir com espontâneo amor as facilidades que a Terra situa em nossas mãos. Empobreçamo-nos de vaidade e orgulho, de ambição e egoísmo, e certamente a verdade nos impelirá aos planos mais altos da vida. Ilusões e exigências são adensamento de névoas em torno de nossa visão espiritual. Jesus, no ensinamento evangélico, não exaltava os indigentes de educação ou de energia. Salientava a triste condição das almas que amontoam, ao redor dos próprios passos, ouro e títulos convencionais, no exclusivo propósito de dominação entre os homens, acabando emparedadas em pergaminhos dourados e cintilantes molduras, à maneira de cadáveres e mausoléus de alto preço. É justo usar os patrimônios de inteligência e reconforto que o mundo nos oferece, a solução dos nossos problemas evolutivos, mas é indispensável saber distribuir com espontâneo amor as facilidades que a Terra situa em nossas mãos, a fim de que a fé não brilhe debalde em nossa rota. O Senhor, em surgindo na manjedoura, estava pobre de bens materiais, mas sumamente rico de luz. Mais tarde, no madeiro infamante, encontrava-se pobre de garantias humanas, mas infinitamente rico de vida eterna. Empobreçamo-nos de exclusivismo e enriqueçamo-nos de fraternidade. Empobreçamo-nos de repouso em débito e enriqueçamo-nos de serviço edificante. Nessa estrada de sintonia com o alto, atingiremos em breve os tesouros da vida eterna. As palavras de incentivo aqui para o Emmanuel, mas vamos lembrar que a doutrina espírita, ela é bem franca e direta quando ela afirma em vários momentos que os maiores problemas que a gente encontra na etapa evolutiva que a gente se encontra, eles se chamam egoísmo, vaidade e orgulho. A origem de todos os males que acontecem em nosso planeta, em um mundo de expiações e provas ainda, todos os males, sem exceção, derivam do egoísmo, da vaidade e do orgulho. Então, o que acontece? É um estudo profundo para a gente fazer, né? Pegando essa afirmativa que a gente está trazendo, porque quando a gente para estudar para os vícios e as virtudes, lá no Livro dos Espíritos, e tem um momento que os Espíritos falam todas as paixões, todos os vícios derivam do egoísmo. Ué, como assim? Você que gostou tanto de uma determinada coisa que você quer repetir várias vezes, o teu egoísmo te leva a você se viciar naquele costume ali. Então o Emmanuel começa falando para a gente, vamos procurar fazer um esforço para a gente se tornar mais pobre, se empobrecer de vaidade, de orgulho, de ambição e egoísmo. Eu apenas colocou aqui no meio a palavra ambição. Ele fala que quando a gente começar a fazer isso, a verdade vai nos impulsionar a planos mais altos da vida. E aí ele vem colocar para a gente, né, que o exemplo do Cristo. Ilusões e exigências são um adensamento que a gente vai criando de névoa em torno da nossa visão espiritual. Agora, vamos pegar o Cristo, assim, com a inteligência muito acima da média que ele demonstra o tempo todo, a gente para na simples leitura de qualquer um dos evangelhos, a gente vê uma inteligência muito grande, muito à frente daquele povo. E ao mesmo tempo também uma capacidade muito grande, né, a ponto de ser considerado curandeiro, e também um equilíbrio emocional, moral, digno de a gente estudar durante muito tempo ainda para a gente compreender. Mas Jesus, no ensinamento evangélico, não exaltava os indigentes de educação ou de energia, não. Ele salientava a triste condição das almas que amontoam ao redor dos próprios passos ouros, títulos, não, e que no final das contas ficam usando aquilo só para eles mesmos, acabando deixando tudo emparedado em pergaminhos dourados, então em mausoléu, né? Aquelas sepulturas de alto preço.
E o Emmanuel vem falar para a gente, será que a gente está conseguindo já entender os patrimônios da inteligência e do reconforto e usar esses patrimônios para a solução, né, dos nossos problemas evolutivos, mas sabendo distribuir o tempo que a gente tem? Engraçado que a doutrina espírita ela é categórica nesse ponto. Olha, você não é proibido de gozar dos bens materiais, não. Mas é bom você começar a pensar no seguinte, né? Eu sou um espírito imortal. A minha vida principal é a vida lá do outro lado, não é essa aqui agora. E daqui a pouco, querendo ou não querendo, eu vou ser convidado a largar tudo que está aqui e voltar para o plano espiritual. Quando eu voltar, em que o dinheiro me fez melhorar a minha condição lá do outro lado? Se eu vou chegar num lugar em que eu só levo aquilo que eu adquiri de inteligência e aquilo que eu desenvolvi de sentimento, aonde eu melhorei aqui? Inteligência e sentimento. São duas asas, tudo bem, são duas asas que independem uma da outra, mas que acabam uma ajudando muito a outra, porque ao conhecereis a verdade vai nos libertar. Começa aqui na inteligência. Sempre a inteligência vem um pouquinho na frente da moralidade. A moralidade a gente vai desenvolvendo conforme o sentimento vai sendo desenvolvido também. Mas ele bota, é justo usar os patrimônios da inteligência e do reconforto? Tudo bem, mas é indispensável saber distribuir com espontâneo amor essas facilidades que a Terra nos oferece, a fim de que a fé não brilhe de balde em nossa rota. E ele coloca para a gente, esse Senhor Jesus que a gente está aqui homenageando nesse mês do Natal, ele surge numa manjedoura. Ele nasce num lugar que era tão pobre, mas tão pobre, porque eles estavam de passagem na época, né? Maria e José, Maria é grávida, e estava ocorrendo um censo, né? O rei na época estava mandando matar as crianças. Então eles eram de uma cidade chamada Nazaré, mas foram obrigados a fugir, estavam indo na direção do Egito. A Maria entra em trabalho de parto no meio do caminho, eles estão perto de um lugar chamado Belém. Eles entram naquele lugar, em Belém. E ali nasce Jesus num lugar que tinha tanta gente, as casas da época tinham 2 andares, né? Eram de pedra, né? Mas eram 2. Na parte de baixo ficavam os animais, na parte de cima ficavam os homens. Não tinha espaço para Jesus nascer na parte de cima, ele foi obrigado a nascer no meio dos animais. Essa informação, né? Quando a gente vai buscar o Jesus histórico, ela contrasta com aquela imagem que a gente sempre vê muito bonita, da manjedoura, muito bem construída, os animais. Mas o Emmanuel mesmo, em uma de suas mensagens, fala assim, o Cristo, no momento que veio à Terra, ele já veio saudando, de certa maneira, tanto o reino mineral, como vegetal, como animal. Porque ele estava ali num lugar que, no meio das pedras, nascendo no meio de um monte de animais e com os homens por cima ali, ocupando seus lugares. Então ele nasceu, estava pobre de bens materiais, porque o carpinteiro, na época, era o homem que não tinha patrimônio, ele construía suas próprias ferramentas para poder trabalhar como se fosse hoje na construção civil. Né? E depois, ele nasceu na manjedoura e pobre de bens materiais, e mais tarde acabou no madeiro infamante. Encontrava-se pobre de garantias humanas, mas infinitamente rico de vida eterna. E o Emmanuel continua fazendo convite para a gente. Vamos procurar empobrecer a gente de exclusivismo e vamos procurar nos enriquecer de fraternidade. Vamos procurar nos empobrecer de repouso em débito e colocar as energias em movimento, procurar enriquecer de serviço edificante. Essa mensagem do Emmanuel é uma mensagem bastante interessante para a gente estar analisando agora nesse período de final de ano, de reflexão do que a gente pode fazer para o próximo ano. Ele continua aqui, porque nessa estrada de sintonia com o alto, nós atingiremos em breve tempo os tesouros da vida eterna, mas a gente tem que fazer a nossa parte agora nesse momento, e a nossa parte está sendo procurando buscar entender o que a gente tem de riqueza mesmo, de verdade. Olha a riqueza do Cristo, a inteligência e o sentimento dele, o amor dele. E a gente vem para cá, para a Terra, que a gente usa dos bens materiais temporariamente. Estamos utilizando da melhor maneira? Fica a reflexão para cada um de nós, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.